E estávamos falando na aula passada a respeito do arianismo. Como nós vimos, Ário era um padre de Alexandria, uma cidade muito influenciada pelo pensamento neoplatônico, e ele, exatamente por causa desse pensamento neoplatônico, tenta salvar o monoteísmo, porque ele acha que essa coisa de que o verbo de Deus é Deus também significa dizer que existem dois deuses e, portanto, isso é uma impiedade. Então ele, por causa da sua devoção a Deus, ele entrega, né, o seu intelecto aos seus próprios pensamentos, né? Deus, é muito mais fácil você aceitar um Deus que seja um só, uma pessoa só, do que aceitar um Deus que seja um e ao mesmo tempo trino, né? Trindade, evidente. Então, Ário quis defender a fé desta forma herética, né? Às vezes, os hereges estão inicialmente cheios de boas intenções, mas exatamente por causa de seu orgulho, eles não aceitam a fé da igreja, e a fé que às vezes é para nós desafiadora, porque o nosso intelecto, nossa mente, não consegue entender esses grandes mistérios. Bom, o fato é que Ário é condenado pelo Concílio de Nicéia, nós já vimos isso. No Concílio de Nicéia havia um grande homem, Santo Atanásio de Alexandria, que foi ao Concílio de Nicéia não como padre conciliar, porque ele não era bispo. Para você ser um padre conciliar, você precisa ser bispo. Ele era secretário do bispo de Alexandria, cujo nome também era Alexandre. Então, Alexandre, bispo de Alexandria, secretário Atanásio. Logo depois do Concílio de Nicéia, morre o bispo de Alexandria e então Santo Atanásio é escolhido como bispo de Alexandria. E ali começa todo um período de perseguição contra a fé de Nicéia. Como nós vimos na aula passada, o imperador Constantino, ele mesmo que havia provocado através do bispo Ósio de Córdoba, por sugestão do bispo Ósio de Córdoba, ele quis colocar dentro do credo aquela palavra consubstancial, homoousios. Ele mesmo se arrependeu dessa sugestão, porque essa palavra criou tanta dificuldade, criou tanta rejeição, que a maior parte dos bispos que haviam concordado com o credo de Nicéia terminou deixando de lado as decisões do Concílio de Nicéia. Logo depois, com a morte de Constantino, vieram seus filhos e o filho de Constantino, que cuidou do Império do Oriente, era Filo-Ariano, né? Era simpatizante com o arianismo e promoveu o arianismo no Oriente. Do dia para a noite, todo o Oriente ficou ariano, como diz São Jerônimo, numa carta sua, né? O mundo acordou, né? Do dia para a noite, assim, acordou surpreso de se ver ariano. Todo mundo era ariano. Os bispos, todos quase, eram arianos. Permaneceu na fé católica o grande Atanásio, né? Que nós gostaríamos de conhecer um pouco melhor na aula de hoje. Santo Atanásio, então, nasceu em 293, mais ou menos. Não se sabe com muita precisão a data do nascimento dessas pessoas antigas, porque não é que tinha registro de nascimento, né? E não se tinha o costume de celebrar aniversários com a data de nascimento, isso tudo. Então, por isso muitas vezes é difícil marcar a data de nascimento. Mas ele nasceu em Alexandria e foi diácono de Alexandria, como nós vimos.
Ele foi feito bispo, se é verdade que ele nasceu em 293, foi feito bispo em 328, isso quer dizer com 35 anos de idade, bastante jovem, e morreu com 80 anos. Então, praticamente 50 anos de bispo ele teve. 50 anos de episcopado, mas foram 50 anos muito atribulados. Não é? 50 anos atribulados por quê? Porque este período entre a eleição dele para o episcopado e a sua morte foi um período da grande crise ariana em que os imperadores praticamente tentaram acabar com a fé trinitária, tentaram acabar com a igreja. Então vocês vejam que essa ilusão de que a igreja católica triunfou porque Constantino, não é? Fez com que a igreja se tornasse a igreja oficial e dali para frente a igreja triunfou. Isso é absolutamente contrário à verdade histórica. Constantino deu um apoio à igreja, sim, mas logo em seguida se arrependeu do apoio que deu à igreja católica e a igreja passou maus bocados na mão dos filhos de Constantino e dos sucessores dele. Por quê? Porque vieram vários imperadores arianos, ou seja, vários imperadores com a fé heterodoxa. E é por isso que Atanásio, que foi o grande defensor da fé católica, foi perseguido a vida inteira. Ele sofreu, né? Alguns falam de 5 exílios, outros falam de 7 exílios. E esses exílios de Atanásio foram bastante importantes também para nós no Ocidente. Já já eu explico por quê. Mas vejam só, que aqui é um bispo ser escorraçado 5 vezes da sua diocese. Ele era colocado para fora, exilado, depois passava um tempo, melhorava a situação, ele voltava. Escorraçado 5 vezes e não abandonou a sua diocese. Embora, nesse tempo em que ele era exilado, os imperadores colocavam no lugar dele um bispo ariano. Tá? Ou seja, se colocava um outro bispo no lugar dele e ele sempre voltava. É evidente que toda essa controvérsia, essas indas e vindas, aconteceu muita coisa ruim também. Isso de ambas as partes, ou seja, tanto o pessoal que perseguia a igreja como a igreja, muitas vezes cometeu excessos. Por exemplo, num dos retornos de Atanásio, acho que foi por volta do ano de 360, se não me falha a memória, num dos retornos dele, houve uma arruaça tremenda em Alexandria, a ponto de o povo se revoltar, invadir uma prisão onde tinha 2 padres arianos que estavam presos, invadiu a prisão e lincharam os padres. Verdade que os padres eram hereges, mas linchar, acho que não é um método muito cristão de converter as pessoas, né? Então, se cometeu muita coisa grave de ambos os lados, né? Atanásio, no entanto, perseverou na fé. Por isso ele é apelidado, né, de vários títulos, né? Como ele foi chamado de coluna da igreja, né? O campeão da divindade de Cristo. Então, aquele que sustentou a fé católica no Oriente durante muito tempo. Por que é que eu disse para vocês que os exílios de Atanásio eram importantes para nós no Ocidente? Porque ele esteve por 2 ocasiões no Ocidente. Ele foi exilado uma vez em Trier, na Alemanha, Treves, né? Trèves, o nome francês, mas é Trier, na Alemanha, e
Trier, para quem não sabe, é uma cidade que fica hoje perto da fronteira com a França. Tá? Sempre foi uma área de controvérsia entre a França e a Alemanha. Foi em Trier que nasceu Karl Marx. Foi lá que Atanásio foi exilado. Trier foi, durante um certo tempo, sede da administração do Império, porque Constantino via que havia uma fragilidade muito grande na cidade de Roma. Então, eles ficavam movendo a administração do Império para Milão, para Trier, etc., procurando outros lugares, até que Constantino resolveu colocar a cidade de Constantinopla, assim, construir toda a cidade de Constantinopla. Enquanto se construía a cidade de Constantinopla, a sede da administração do Império variava um pouco. Bom, o fato é o seguinte, que lá em Trier e em Roma, Atanásio estava no Ocidente. Lembrem-se que no Ocidente se falava geralmente latim. No Oriente se falava geralmente grego. Mas os cristãos desta época, no Ocidente, ainda tinham muito contato com o grego. Já tinha iniciado o processo de latinização da igreja, ou seja, no Ocidente nós já começávamos a falar mais latim do que grego, porque, embora o povo falasse latim, os primeiros cristãos, que eram todos imigrantes do Oriente, né, falavam grego entre si. Então a missa em Roma, durante 3 séculos praticamente, ela era celebrada em grego. Né? Até a metade do século III, ela era celebrada em grego. Quando os latinos começaram a se converter também, é que se começou a celebrar a missa em latim. Bom, só isso para vocês saberem que Atanásio, que falava grego, que escrevia em grego, também tinha possibilidade de se comunicar com os cristãos do Ocidente, porque havia muita gente ainda que falava o grego. E Atanásio escreveu, assim, a famosa Vida de Santo Antão, que nós já lemos alguns trechos aqui na nossa aula. Foi importante este exílio de Atanásio. Por quê? Porque foi através desse exílio de Atanásio que a vida monástica ficou sendo conhecida no Ocidente. Ele era um grande propagandista da vida monástica, não é? Grande entusiasmado pela vida monástica. E Atanásio, vindo no Ocidente, foi exilado em Trier, foi exilado em Roma, e esses 2 exílios renderam para nós, não é, um grande amor que se começou no Ocidente pela vida monástica, a vida dos monges, principalmente as histórias dos monges do deserto do Egito. Não é? Atanásio defendeu a sua fé durante muito tempo, e essa fé de Atanásio, vejam, não é uma simples fé que discute a respeito de teorias. É importante vocês recordarem que todas essas discussões acirradas que aconteciam entre os cristãos é porque a nossa salvação estava em jogo, tá? Não era uma questão de guerrinha de palavras, mas era a nossa salvação que estava em jogo. Por quê? Porque vejam só, como é que pode acontecer uma salvação? A nossa salvação só pode acontecer se Deus vier ao nosso encontro. Ou seja, o que é salvação? Vamos recordar aqui a ideia de salvação para nós, não é? Salvação é o homem que vai participar no céu da vida divina. Ora, não é qualquer coisinha. O céu
não é essa vida aqui melhorada. Não é essa vida melhorzinha. Onde a gente tem lá, vai morar num jardim bonito, com cascatas, né? E vai ter comida gostosa. Aí você vai poder ter, os homens vão ter um harém de mulheres para ser felizes, etc. Né? Eu suponho que as mulheres devem ter um harém de homens também, né? Não sei. Como é que é esse paraíso? Bom, mas não é isso. Para nós a salvação não é isso. Para nós a salvação não é essa vida melhorada. Para nós a salvação é participarmos da vida de Deus. Agora, como é possível um ser humano participar da vida de Deus? Só é possível um ser humano participar da vida de Deus se Deus vier participar de nossa vida. É por isso que Atanásio insiste nessa realidade. Então, escrevam uma frase de Atanásio, que é muito famosa e resume o pensamento dele. Nós escrevemos algumas frases diário na aula passada, né? Então vamos escrever uma frase de Atanásio. Deus se fez homem para que o homem se fizesse Deus. Essa frase pode nos escandalizar inicialmente, mas se nós formos ver, veremos que ela é a profunda verdade da fé cristã. Deus se fez homem para que o homem se fizesse Deus. O que é que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que nós seremos deuses, com D minúsculo, é evidente, né? Mas nós seremos deuses por graça. Jesus é Deus por natureza. Ele é Deus que veio ao mundo e se fez homem. Muito bem. Nós também participaremos da divindade de Deus. Como diz a carta de São Pedro, nós somos participantes da natureza divina. Somos consortes, somos coerdeiros da natureza divina. Mas isso como? Pela graça. A graça que nós recebemos em Jesus Cristo. E essa graça que nós recebemos em Jesus significa participar da vida de Deus. Então ninguém se escandalize se a gente diz isto. Por quê? O que seria pecado? Seria heresia. A heresia seria a gente dizer que nós somos deuses por mérito nosso. Aí sim. Tá? Ah, eu sou Deus. Não. Isso é soberba. Isso daí é querer ser Deus sem Deus, como Adão e Eva quiseram ser Deus lá no paraíso. Toma desse fruto, né? Querer ser Deus independente de Deus, querer ser Deus sem receber a graça. Nós não. Nós seremos participantes da vida divina, ou seja, seremos deuses com D minúsculo, por graça. E por que é importante a gente ser Deus com D minúsculo? Porque o nosso coração não se aquieta com uma criatura. Não adianta nós participarmos de uma vida maravilhosa aqui nessa terra. O nosso coração só vai se apaziguar tendo Deus, participando da vida de Deus. Ora, como é possível participar da vida de Deus? Se Deus vier participar da nossa vida. Se Ele veio, a gente vai. Mas se Ele não veio, a gente não vai. Porque existe um abismo entre a vida humana e a vida divina. Não sei se dá para entender isso. Então, vejam, essas lutas acirradas de Atanásio para defender que Jesus era Deus, é porque o que está em jogo não é simplesmente uma ideia. O que está em jogo é a nossa salvação. Porque se Jesus não é Deus, Ele não pode divinizar. E se Ele não pode divinizar, nós não estamos salvos. Estamos sozinhos outra vez. Gente, se Jesus fosse uma criatura, a criatura mais perfeita, mais maravilhosa que a gente possa imaginar, é sempre uma criatura. Ou seja, é sempre infinitamente distante de Deus.
qualquer criatura, a criatura mais maravilhosa, mais perfeita, mais luminosa que a gente possa pensar, está sempre infinitamente distante de Deus, porque é sempre criatura. É sempre um grãozinho de areia diante de um oceano. Tá? Agora, nós sabemos, portanto, que somente Deus se fazendo homem é que nós poderíamos ter essa presença do Deus conosco. E é isso que Jesus faz. Por isso, todo esse esforço e esse sofrimento de uma vida inteira, foram 50 anos de perseguição. Atanásio morreu em 373, com 80 anos de idade, sem ver a paz da igreja. A paz só viria em 381, não é? 8 anos depois, com o concílio de Constantinopla, em 381. Então, Atanásio morreu sem ver triunfar a fé. E, no entanto, a fé triunfou. Está entendendo? E isso serve também para nós compreendermos que os frutos de nossa fidelidade não serão necessariamente colhidos no nosso tempo de vida. É importante isso. Se ponha no lugar de Atanásio. Você lutar durante 50 anos, ser exilado 5, 6, 7 vezes. Ser escorraçado, ser preso, ser tirado da casa do bispo, né, do palácio episcopal, ele ser tirado da casa do bispo com a força, com a polícia, tirando ele de lá. Ele morrer e ainda morrer vendo as coisas inseguras. Ele não sabia se a fé iria triunfar. E, no entanto, perseverou até o fim. Então, a nossa esperança está em Deus. Atanásio é um exemplo luminoso de perseverança e de esperança em Deus. De homem tenaz, que continuou firme na fé, morreu sem saber se a igreja pela qual ele morreu iria sobreviver. Humanamente falando, ele não sabia. Divinamente falando, ou seja, na fé, ele sabia que a igreja iria sobreviver, mas ele não via sinais disso. Ele via, na verdade, uma igreja que apostatou. Então, Atanásio, quando ele morre com a igreja praticamente toda ariana, né? Os bispos eram todos arianos. O triunfo só veio anos depois, 8 anos depois, por obra também da ação dos padres capadócios, entre os quais, inclusive, São Basílio Magno, São Basílio o Grande, que foi outro que não viu triunfar a fé. Ele morreu antes do concílio. Então vejam esses grandes homens que deram suas vidas para que nós hoje crescemos. Por isso Atanásio merece, sem dúvida nenhuma, este epíteto, esse apelido, esse título, o epíteto de coluna da igreja. Porque era um homem que realmente não se curvou diante da heresia, diante de imperadores. Vejam, vocês terem, assim, uma visão mais clara das coisas, vamos lembrar que nesta época a igreja tinha acabado de ser perseguida. Não é? A perseguição durou até 313. Isso quer dizer que até praticamente os 20 anos de idade, Atanásio foi educado numa igreja perseguida. Então não pensem que aqui Atanásio sabia que ele era patriarca de Alexandria. Esse título de patriarca de Alexandria nem existia, ele era bispo de Alexandria. Uma cidade importante, sem dúvida nenhuma, mas o que era ser bispo?
numa igreja que tinha sido perseguida a vida inteira. O períodozinho que Constantino protegeu a igreja, para Atanásio, parecia que um pequeno sonho no passado. Uma ideia de que havia paz entre a igreja e o império. Foi um pequeno parêntese, entenderam? Para a vida de Atanásio, o período que Constantino protegeu a igreja foi um pequeno parêntese. Porque Atanásio viveu perseguição do início ao fim. Perseguição na época em que os cristãos eram perseguidos porque estavam fora da lei. O pequeno parênteses, então, de Constantino. Depois, no final da vida de Constantino, Constantino já começa a tergiversar, começa a flertar com os arianos. Depois vem os filhos de Constantino, arianos. Depois vem Juliano Apóstata perseguindo a igreja outra vez. Depois se reinstala outro imperador ariano. Então vejam que Atanásio viveu constantemente uma perseguição atrás da outra, e eu acho que no final da vida dele, ele devia ter mais ou menos enxergado, intuído, que estava melhor quando o império não se imiscuía, não colocava o bedelho, digamos assim, né, nos assuntos de igreja. Porque vejam que as intervenções do imperador na igreja, na maior parte das vezes, foram infelizes. Houve intervenções felizes, como, por exemplo, a intervenção de Constantino, que sugeriu de se colocar o homoousios, o consubstancialis, consubstancial, no credo. Foi intervenção de Constantino, porque se não fosse Constantino, aquela palavra não tinha entrado. E isso salvou a fé. Mas, das outras vezes que Constantino tentou colocar a colher na panela, mais atrapalhou do que ajudou, né? Então, só uma pequena nota de rodapé, para que ninguém se escandalize com aquela frase, né, de Atanásio, que eu citei, que Deus se fez homem para que nós nos fizéssemos Deus. Essa frase está no Catecismo da Igreja Católica, no número 460. Tá? Então, no número 460, eu vou ler o número inteiro, porque ele, de alguma forma, contextualiza a frase de Atanásio e torna mais clara. Ele diz assim: o Verbo se fez carne para tornar-nos, abre aspas, participantes da natureza divina, fecha aspas. Isso é uma citação da segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 14. E aí vem uma citação de Santo Irineu de Lyon, Adversus Hereses, né? Estão lembrados de Santo Irineu, o grande apologeta que combateu o gnosticismo. Nós vimos isso no semestre passado. Então, a citação agora é de Santo Irineu. Ele diz: pois esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus, Filho do homem, é para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. Então a razão, Deus se fez filho do homem para que o homem se fizesse filho de Deus. Esse é o trocadilho de Santo Irineu, né? Deus se fez filho do homem para que o homem se fizesse filho de Deus, não é isso? Né? O Verbo se fez filho do homem. Ele era filho de Deus e se fez filho do homem para que o homem se fizesse filho de Deus. Aí vem a frase famosa de Santo Atanásio: pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Está aí a frase, no Catecismo. E aí vem uma citação de Santo Tomás de Aquino, que está em latim e traduzida logo em seguida: unigenitus Dei filius, sui divinitatis volens non esse participes, naturam nostram assumpsit, ut homines Deus faceret factus homo. O Filho unigênito de Deus, querendo-nos participantes de sua divindade, assumiu nossa natureza para que aquele que se fez homem dos homens fizesse deuses. Homines Deus faceret.
Então até Santo Tomás de Aquino diz que Deus quer nos fazer deuses. Então, por favor, ninguém acuse Padre Paulo Ricardo de estar sendo herege, porque isso está no catecismo e é isso mesmo. Tá? Deuses por graça. Essa é a grande diferença. Jesus é Deus por natureza. Nós seremos deuses por graça. Então, vejam que toda a realidade da vida de Santo Atanásio foi essa grande luta para salvar a nossa fé, justamente porque a nossa fé é salvífica. É uma fé salvadora, é uma fé da salvação. Se você joga no lixo a obra salvadora de Deus, você está jogando no lixo a nossa salvação, a nossa única esperança. Chegar a dizer que Jesus não é Deus, não é um pequeno detalhe. Agora, diante da falta de catequese e de conhecimento dos assim chamados católicos aqui do Brasil, a gente fica abismado, né? Abismado. Vocês vejam, por exemplo, que eu encontrei, quando estava aquele grande surto na época do filme e do livro do Dan Brown, né? Como é o nome bonito do livro? Como? Código da Vinci, isso. Nem lembro. Certas coisas a gente faz questão de esquecer, né? O Código da Vinci. Quando estava o Código da Vinci famoso, todo mundo ouvindo, né, as coisas do Dan Brown, veio um pretenso católico dizer para mim: ah, padre, eu li o Código da Vinci. E se as coisas que estão lá naquele livro são verdade, isso não abala em nada a minha fé. Puxa vida, se isso não abala em nada a sua fé, meu irmão, você nunca teve, né? Nunca teve fé. Porque o argumento do Dan Brown é exatamente que Jesus nunca foi Deus. Jesus era um homem que casou com Maria Madalena, que era discípula amada do Evangelho de São João, teve filhos com ela, depois morreu e ponto. Jesus morreu e ponto. Não ressuscitou. E aí, 300 anos depois, na época de Constantino, ou seja, no Concílio de Nicéia que nós estamos estudando agora, foi que a igreja então decretou que Jesus era Deus. A igreja inventou uma ideologia que dizia que Jesus era Deus. Está entendendo? Ora, um sujeito que lê um livro destes e diz que se tudo for verdade, a minha fé não muda em nada, é porque nunca teve fé, né? Nunca acreditou. Gente, Deus se fez homem para que nós nos fizéssemos deuses. Essa é a nossa salvação, e se a gente renuncia a esta fé, nós não estamos renunciando a um detalhe, nós estamos renunciando à salvação. Por quê? Porque se ele não veio, nós estamos sozinhos outra vez. Se ele não veio, nós estamos condenados à nossa impotência e à nossa incapacidade de ir até ele. Se ele não veio, como iremos nós? Se ele não veio, comecemos a nos desesperar. Porque se Jesus não é Deus que veio, a humanidade está mais uma vez abandonada a si mesma, deixada à sua falta de esperança, ao seu desespero. Porque se ele não veio, como poderemos nós saciar nosso coração? Se ele não veio, as portas do céu não foram abertas. Se ele não veio, nós não podemos ir. Se ele não veio, nós não teremos jamais um lugar onde reclinar a nossa cabeça.
nós teremos e seremos condenados a viver nesta inquietação na qual nós nos encontramos agora. Agora você imagine esta vida para sempre, deste jeito. Esta vida para sempre, gente, seria o verdadeiro inferno. A vida humana perpétua, se não houvesse um ponto final que nos levasse para o céu, isso seria um verdadeiro inferno. Foi isso o que aquele famoso literato Tolkien, o escritor do Senhor dos Anéis, tentou expressar quando ele criou, no seu mundo de fantasia, ele criou a raça dos elfos. Existem os homens e os elfos. Os dois são filhos de Deus, né? Filhos de Ilúvatar. Né? Os filhos de Deus. Os elfos e os homens. Agora, com a diferença. Os elfos não morrem. E aos homens Deus deu de presente a morte. É importante isso. Que a morte seja um presente. Você vai dizer, mas padre, a morte não entrou no mundo com o pecado? Sim, a forma como nós vivemos a morte hoje entrou no mundo com o pecado. Portanto, uma forma doente, onde nós pensamos a morte com medo, de forma desestruturadora, né? É uma coisa que nos desfaz por dentro. Mas, de alguma forma, Deus nos daria o presente de nos tirar desse mundo. Como? Nós não sabemos, porque nunca vivemos sem o pecado. Mas de alguma forma Deus nos tiraria desse mundo para nos dar o presente de ir para Ele. Nós não sabemos o caminho que Ele usaria. O fato é que os elfos, segundo Tolkien, não morrem, e porque não morrem, eles vão entristecendo cada vez mais. Até que finalmente eles se retiram numa espécie de hibernação, né? Eles ficam um tempo bem recolhidos, durante séculos ficam recolhidos lá, e aí quando eles voltam tristes, né? Voltam com uma certa tristeza na alma, no coração. É o tédium vitae, é o tédio da vida. Porque o que seria de nós neste mundo se Deus não nos levasse para Ele? Essa vida seria uma piada de mau gosto, né? Seria horrível viver aqui, se essa vida fosse perpétua. Sem esperança. É por isso que São Pedro, na primeira carta, insiste, né? Dizendo que com a morte e a ressurreição do seu Filho, Deus nos deu uma esperança viva, esperança verdadeira. Então Ele veio e venceu os nossos males e abriu o nosso caminho para Deus. É assim que nós cremos e foi por esta fé que Atanásio deu a sua vida. Tá? Ainda no período de vida de Atanásio, o debate começou a se estender, não somente com relação à divindade de Jesus, mas também com relação à divindade do Espírito Santo. Então, é evidente que, qual era a visão que eles tinham? A visão que as pessoas tinham, os arianos, eles eram, de alguma forma, filhotes de Orígenes, né? Orígenes tinha uma visão que nós chamamos, uma heresia chamada subordinacionismo. A gente não pode dizer adequadamente que Orígenes era herege, porque na época de Orígenes não havia concílios e, portanto, ele como pensador individual, né, dificilmente poderia ser julgado dessa forma. Mas o fato é que, se ele não foi herege pessoalmente, ele foi patriarca hereticorum, né? Foi pai de hereges. Por quê? Como é que Orígenes pensava? Ele pensava em Deus Pai, como sendo Deus
verdadeiramente, né, Theos, como diz São João, ou seja, o Deus era o Pai. Agora, o Filho estava abaixo do Pai, já não recebia o título de Theos, Deus, o Deus, mas somente de Theos, ou seja, Deus, divino. O Filho não era o Deus, mas era divino. E abaixo do Filho estava o Espírito Santo. Então vejam só, 3 andares. Essa heresia aqui nós chamamos de subordinacionismo. Tá? Então é evidente que se o Filho não é Deus, o Espírito Santo também não é Deus. Está entendendo? O Espírito Santo também não é Deus, porque se o Espírito Santo está abaixo do Filho, é muito menos ainda, né, do que o Filho. O Filho é somente divino, mas não é Deus. Essa era a visão dos arianos. Quando, finalmente, já se estava tentando resolver a controvérsia ariana, né? Os semi-arianos, com mudanças de linguagem. Eu não vou entrar aqui em detalhes com vocês, porque isso só vai nos levar muito longe, né? Mas aqui, para quem quiser estudar depois, né, aprofundar isso, é toda a história do homoousios. Ou seja, homoousios é a palavra que está no credo, que Jesus é da mesma substância do Pai. Homoousios quer dizer que Jesus é de uma substância semelhante à do Pai. Não é? E esse homoousios foi importante porque começou, embora fosse heresia ainda, mas começou a trazer as pessoas de volta e começaram a aceitar a possibilidade de dizer que Jesus era consubstancial ao Pai. Bom, nessa época, quando já estavam aceitando alguma coisa da divindade de Jesus, surge, então, toda a questão bendita contra a divindade do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo não é Deus. O Espírito Santo é subordinado ao Filho, etc. Essa heresia é a heresia dos pneumatômacos, né? Uma maquia é uma guerra. Pneumatomaquia quer dizer a guerra contra o Espírito Santo. Pneuma é espírito em grego, né? Pneuma, pneumatos. Então, pneumatomaquia é a guerra contra o Espírito Santo. Então surgiu, uma vez que já estavam quase apaziguando os arianos, surge então a coisa contra o Espírito Santo. É assim que Atanásio, mais uma vez, agora tem que começar a defender o Espírito Santo. E nós encontramos no Catecismo da Igreja Católica uma frase de Santo Atanásio a este respeito. Está no número 1988, 1988. Ele diz assim, trata-se de uma citação de uma carta que ele escreveu a Serapião. Ele diz assim: pelo Espírito Santo temos parte com Deus. Pela participação do Espírito, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Por isso, aqueles em quem o Espírito habita são divinizados. Vejam que o argumento de Atanásio com relação à divindade do Filho e do Espírito Santo são sempre argumentos salvíficos, argumentos de soteriologia. A parte da teologia que estuda a salvação chama-se soteriologia. Tá? São argumentos soteriológicos, argumentos de salvação. Não é argumento teórico só. É uma coisa bem aplicada à salvação, que é o seguinte: como é que nós somos divinizados? Nós somos divinizados por quê? Porque o Verbo veio, Jesus, Deus, se fez homem, veio participar da nossa vida
humana, para que nós participássemos da vida divina. Agora, como é que isso se dá? Isso se dá na unidade do Espírito Santo, ou seja, é o Espírito Santo que nos une a Ele. Se o Espírito que está no nosso coração não é o Espírito de Jesus, não é o mesmo Espírito divino, nós não vamos participar da divindade. Ora, como é que um Espírito que não é Deus pode divinizar? Essa é a pergunta. Está entendendo? Se ele não é divino, se o Espírito Santo não é Deus, ele também não nos diviniza. Que ninguém pode dar o que não tem. Se ele não tem divindade, ele não pode divinizar. Então, para que nós sejamos deuses, sejamos salvos, sejamos participantes da natureza divina, sejamos herdeiros da natureza divina, diz Atanásio, o Espírito Santo é Deus. Não é? Essa frase que está aqui no Catecismo deixa isso bem claro, e no pensamento de Atanásio isso é bem claro. Não é? Ele diz: pelo Espírito temos parte com Deus. Eu participo de Deus. Pela participação do Espírito, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Por isso, aqueles em quem o Espírito habita são divinizados. Tá? Então, ele mostra o que é que o Espírito Santo faz em nós. Ora, ao mostrar isso, aqui nós temos o argumento principal que nos prova que o Espírito Santo é verdadeiramente Deus. É participando deste Espírito, é recebendo este Espírito que nós somos unidos a Jesus. Quando você é batizado, o que acontece no batismo? A água do batismo simboliza o Espírito Santo. Então, você é mergulhado no Espírito Santo. Não é? A palavra baptizo, o verbo batizar, baptizo em grego quer dizer mergulhar. Não é? Mergulho no Espírito Santo. A ideia que o pessoal da Renovação insiste muito nessa expressão que se encontra nas cartas de São Paulo de batismo do Espírito Santo. Não é? E as pessoas, quando pensam em batismo no Espírito Santo, pensam no rito de batismo que a gente faz comumente, que é o rito de despejar água na cabeça da pessoa, né? E é por isso que se fala muito de derramamento do Espírito Santo. Mas não é isso. A ideia que está na expressão baptizo é a ideia de mergulhar. Ou seja, você mergulha no Espírito. Está entendendo? É claro que existem outros textos bíblicos onde São Paulo nos fala do Espírito Santo derramado em nossos corações. Não estou negando. A gente pode dizer que o Espírito Santo é derramado. Mas eu só estou esclarecendo que a ideia de batismo é uma ideia de mergulho. Você mergulha no Espírito. Então, você, ao ser batizado, você recebe o Espírito Santo. O que é a confirmação do batismo, a crisma? Não é? Não é todo um sacramento ligado ao Espírito Santo? Não é isso? Por quê? Porque é a confirmação do batismo. No batismo nós somos mergulhados no Espírito Santo. Na crisma, o Espírito Santo nos é dado como dom. A dinâmica é a ideia que está por trás, né? Parece que é oposta, mas é a mesma realidade. Ou seja, numa eu sou mergulhado no Espírito, noutra o Espírito Santo é que é despejado em mim. Mas a ideia, a realidade que está por trás, ela é a mesma. Né? É a realidade de que nós nos tornamos participantes deste Espírito Santo, que é o amor de Deus entre o Pai e o Filho. Então, é porque recebemos esse Espírito, diz São Paulo,
que nós então podemos clamar: Abba, Pai. Não recebestes um espírito de escravos, mas o espírito de filhos adotivos que clama: Abba, Pai. Então vejam só, qual é a ideia nossa aqui? Nós podemos unir essa história da salvação, de participação da vida divina, da seguinte forma: Deus se faz homem, o Filho, e nós então participamos do corpo de Cristo. Mas para eu participar do corpo de Cristo, eu preciso ter de alguma forma o Espírito de Cristo. Por quê? A ideia seria, para fazer uma comparação, a comparação de corpo e alma. Ou seja, o corpo é de Cristo, mas a alma é o Espírito Santo. Está entendendo? O Espírito Santo é a alma da igreja. O Espírito Santo, o corpo de Cristo, que nos salva, tem uma alma, o Espírito Santo. Essa frase que nós lemos a respeito do Espírito Santo, que está aí no Catecismo, é uma frase que Santo Atanásio escreveu numa carta a Serapião, né? Quem era esse Serapião? Ele era um bispo do Egito que estava tendo dificuldades com os pneumatômacos. E quais eram os argumentos que os pneumatômacos usavam? Eles usavam os argumentos das figuras de linguagem. Diziam assim: todas as vezes que a Escritura fala de Espírito Santo, na verdade não é Espírito Santo, é algum anjo, é uma criatura de Deus, não é? Então eles usavam o argumento dizendo que eram figuras de linguagem, não é? Quando se fala na Escritura de Espírito Santo, não se está falando de Deus propriamente dito, mas aquilo lá são figuras de linguagem para falar de anjos, de uma criatura que Deus envia para nos ajudar, né? Então, figura de linguagem, em grego, se diz tropoi, né? Um tropo em português, né? Tropoi. Essas pessoas, então, argumentavam usando tropoi, tropos, figuras de linguagem. Essas figuras de linguagem, então, deram a eles o apelido de trópicos. Então, existem pneumatômacos que foram também apelidados e chamados de trópicos, por causa desse tipo de argumentação que eles utilizavam. E usavam umas argumentações assim, meio esdrúxulas, para provar que o Espírito Santo não era Deus. Eles diziam assim: olha, pense bem, como é que o Espírito Santo pode ser Deus? Ele só pode ser Deus se ele for gerado por Deus. Não é isso? Não era essa a argumentação contra os arianos? Que o Filho é filho porque foi gerado por Deus. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ora, nós nunca ouvimos falar que o Espírito Santo fosse gerado por Deus. Por duas razões. Se ele foi gerado pelo Pai, ele seria irmão de Jesus. E a Escritura nunca diz isso. Que o Espírito Santo é irmão de Jesus. Irmão do Filho. E se ele foi gerado pelo Filho, Deus Pai seria o avô dele, né? Então, mais absurdo ainda. Então, por esta argumentação, eles diziam que o Espírito Santo não era Deus de jeito nenhum, porque não tinha sido gerado. Agora, como que sai dessa, Jacaré? Sai da seguinte maneira: o Espírito Santo, de fato, ele não é gerado, ele é expirado, ele procede do Pai. Para o Filho, nós usamos a palavra gerado. Para o Espírito, a gente usa a palavra procedência, né?
ele procede, ele é expirado. Expiração, né? Como o nosso hálito, eu inspiro e expiro com X. Existe a expiração com S, que é uma linguagem propriamente teológica, tá? Então, cuidado aqui com a linguagem, né? O Espírito Santo é expirado, não com X, mas expirado com S, porque é uma linguagem própria da teologia. Está entendendo isso? Essa palavra não existe no dicionário normal. Só existe na teologia. Na teologia, o Espírito Santo é expirado. E o Filho é gerado. Porque o Filho é nascido do Pai desde todos os séculos e o Espírito Santo procede do Pai. São duas formas diferentes, porque em Deus tudo é único, né? As coisas não se repetem em Deus. Então, a forma de o Espírito Santo ser expirado não é a forma de o Filho ser gerado, tá? Então isso é muito claro para nós. Bom, essa luta de Atanásio com relação ao Espírito Santo, ela foi vivida de forma muito mais intensa por 3 santos padres muito importantes que nós iremos ver na próxima aula. São os 3 capadócios. Desde já, por favor, como tarefinha então para a próxima aula, dê uma pesquisada, né? Dá uma olhada nos 3 grandes capadócios. A Capadócia é uma região da Turquia, atual Turquia, da Península Anatólica. Esses 3 grandes santos capadócios foram 3 grandes bispos que vocês irão investigar, ver quando nasceram, quem era parente de quem, né? Então, já para facilitar as coisas, São Basílio Magno era irmão de São Gregório de Nissa. E tinha um amigo que era São Gregório de Nazianzo. Então, esses são os 3 capadócios. Mas deem uma olhadinha, né? São Gregório de Nissa era casado, embora fosse bispo. São Basílio Magno e São Gregório de Nazianzo eram celibatários, monges. E, como monges, eles foram eleitos bispos, lutaram muito contra a heresia ariana, mas sobretudo também com relação à defesa do Espírito Santo. Os grandes escritos dos padres capadócios. Vamos então, na próxima aula, estudar a vida desses 3 grandes homens.